Só estou esperando entrar Oriente e Ocidente. Ok. Thank you, sir. Ok. Vamos lá? Atenção, atenção. Quem está falando é o juiz corregedor Oscar Aníbal Chiapano. Estamos juiz corregedor árbitro internacional em 194 países e com trânsito na Sura Muçulmana. Atenção, juízes em campo. Atenção, generais, encarregados das prisões dos membros do Foro de São Paulo, da cleptocracia estabelecida da Orcrim, da Odebrecht, também da Orcrim, da Omertá, da Mandagreta, do cartel mexicano, dos cartéis da Colômbia, dos cartéis dos Soles, das operações terroristas, FARC, ELN, Hezbollah, Hamas, Estado Islâmico, dragões do Irã, todos já identificados, e também os espias e sabotadores que eles estão estabelecidos no território da República Federativa do Brasil, nos consulados da China, da Venezuela, da Norcoreia, da Rússia e do Irã. Atenção, atenção, temos o Código de Segurança e está estabelecido o estado de defesa. Arguidos graves denúncias e também delações estabelecidas por membros de Orcrim em 9 governos colocam o braço operacional no Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal da República Federativa do Brasil. O Pleno da Corte, membros do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, eles estão inseridos na trama, conjuntamente com procuradores do crime, em estabelecer a Orcrim de todas as máfias que operam em 185 países, lavando dinheiro do narcotráfico mundial. Tudo isto já preposto pelo Comando Sul, pelo Tiar Militar e pelas forças do Pentágono. O Serviço de Inteligência de 60 agências já estabelece que está proposto o estado de defesa, estado de exceção, estado de defesa que outorga ao presidente da República, o senhor Bolsonaro, estabelecer a conduta, já que tramam contra a vida dele os partidos políticos de esquerda, todos conhecidos por mídias televisivas, mídias de telefone, de áudio e vídeo, todas pronunciadas, e também
por membros da Corte, do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, que arguíram genocídio produzido pelo Exército, ou seja, levantaram atos criminosos de calúnia a tropas de segurança do Estado de Defesa, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, todos já vistos. O senhor Gigi, conhecido como Gigi, ele é atribuído esse pseudônimo como integrante do Cartel dos Soles, Gigi, o conhecido nome de Gilmar Mendes. Também Alexandre, ou Xande, operador do narcotráfico do Comando da Capital, do PCC. Ele tem atribuições de extorsão e chantagem provocada contra membros do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal vigentes em 2021. O Pleno da Corte se encontra ameaçado por Alexandre Oxande, do Comando da Capital. Ele é braço armado, ocupando um cartório do Supremo Tribunal Federal. Então, todo o Código de Segurança e os procuradores do crime, que fazem parte de articulação planejada pelo senador Renan Calheiros, que criou o Conselho de Procuradores do Crime, estabelecidos no Senado Federal e na Câmara de Deputados. Então, o estado de defesa, o estado de exceção, está autorizado ao procedimento e à captura dos mandantes, que são a mídia televisiva, TV, Sistema Globo, de TV, rádio e revistas da família Marinho. Eles pagam os advogados que, ao não receberem os seus honorários, escancararam na mídia televisiva e também de propagação que quem paga a administração de defesa do assassino contratado por eles é a TV Globo, as TVs, as emissoras de televisão que estão inseridas nas investigações, e que os membros do Cartel dos Soles, do Foro de São Paulo, Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, não permitem as investigações de aflorarem a quem tramou contra a vida e trama contra a vida do presidente da República, senhor Bolsonaro, e os seus familiares. Então, tudo isto já visto, tudo isto já exposto, nós, ocupando o cargo de NR, no grau de juiz corregedor árbitro internacional em 194 países, determinamos a intervenção imediata do Código de Segurança, do Estado de Defesa, Estado de Exceção, Estado de Defesa, contra 9 governadores, que eles já estão expostos e que não há como estabelecer nenhum tipo de regalia e de situação a ser ponderado por membros armados que praticam todo tipo de crime em proteger e fazer obstrução à captura desses elementos: senadores, deputados federais, governadores, prefeitos, todos inseridos no crime de genocídio, ou seja, provocando mortes em hospitais, sumiram com medicamentos injetáveis que foram levados para serem aplicados. Eles sumiram com 6.000 unidades, 6.000 unidades
de medicamentos a serem atribuídos, também medicamentos profiláticos, oxigênio, tudo isto visto, sabido, como também pagamentos que foram realizados pelo Executivo, pela Presidência da República, para o combate do envenenamento produzido por países do crime, China, Rússia e Irã. A Rússia já se rendeu. O único que não se rendeu ainda é o lunático em estado de Alzheimer, Putin. Mas as autoridades russas, Marinha, Aeronáutica e Exército já se renderam às tropas de coalizão. Falta agora o Putin ele se render, mas a Corte Penal Internacional já está procedendo à captura do Putin, do ex-presidente da Rússia. Ele está totalmente em lei de segurança de estado de defesa da Europa. A Europa toda já está em guerra pronunciada contra membros insurretos da OTAN, que é a Turquia. A Turquia se levantou contra a OTAN e por isso ela está sendo combatida a bomba. E também a Rússia, ela se insurgiu e se sublevou a passar a ajudar a Síria. Primeiro passou a ajudar o Irã. E o Irã, ao se declarar Estado Islâmico, ou seja, as autoridades da teocracia do Irã se declararam ser Estado Islâmico. Eles fazem parte do terrorismo. Eles já se colocaram nessa posição e começaram a querer fazer confronto às unidades da Rússia, do submarino nuclear da Rússia, querendo alvejá-lo com ogivas nucleares e também atirando ogivas nucleares contra porta-aviões dos Estados Unidos da América. Então, já está sobrevoando os Bs de bombas atômicas lá no Irã e está sendo extirpado todos os subterrâneos do Irã. Isto já é uma ordem dada e estamos já com a ordem dada de lei marcial nos Estados Unidos da América, estabelecidas para o combate e o confronto do Irã, da China e das tropas que o Putin queira comandar. Tudo isto já avistado. Os consulados e o espaço aéreo da Europa estão fechados. Então agora parte para o confronto de extermínio de unidades atômicas, como também aqui na Venezuela. Então está declarado o estado de defesa e também confiscados todos os ativos financeiros da China, da Rússia e do Irã, em todo e qualquer país do planeta. Todos estes ativos estão confiscados, como também os sócios e empresas em bolsa que praticam o dinheiro sendo mandado para a China, ou para o Irã, ou para a Rússia. Já tudo confiscado. Então pedimos às autoridades do senhor responsável pela Procuradoria-Geral da República que já está autorizado o estado de defesa praticado por roubo qualificado contra o combate à pandemia, a pandemia praticada pela China, pelo Irã e pela Rússia. Isto tudo já descoberto
Então, esta pandemia, que é para roubar o dinheiro do Tesouro da República Federativa do Brasil e mandar para a China, e mandar para o Irã, e mandar para a Rússia. Tudo isto já descoberto. A White Martins, produtora de oxigênio, ela determinou à unidade da Venezuela que mandasse toda a sua produção para o Brasil, para afrontar as necessidades lá no estado do Amazonas. E o governador, ele tem que ser preso de imediato. Aliás, 9 governadores. E eles estão proletando com os procuradores regionais do crime perpetuado pelo senador Renan Calheiros ao criar o Conselho de Procuradores, que é apócrifo. O verdadeiro procurador da República é o senhor Aras. E em estado de pandemia, estado de exceção, estado de defesa, se faz necessário porque o Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, ele é braço armado do Foro de São Paulo, do Cartel dos Soles, dos cartéis nova geração do México, cartéis do narcotráfico, todos já descobertos. Então, a ORCRIM da Odebrecht, a ORCRIM da organização estabelecida no planeta com o intuito de perpetuar uma só lei, uma só moeda, uma só administração, já ficou configurado que é um golpe mundial praticado pela China, pela Rússia e pelo Irã. Tudo isto já averbado. A Rússia já se rendeu, o governo russo já abdicou da liderança do Putin. Agora está neste elemento que está com Alzheimer, ser levado diretamente preso à Corte Penal Internacional. Ele não está bem, ele está com atribuições de demência devido à sua doença. E também o PCT do cachorro louco, que também está em estado terminal com um tumor intracraniano que estabelece e faliu com o PCC da China. Todos eles estão fugindo para o Chipre, que também as fronteiras estão fechadas. Tudo já averbado. Pedimos, por favor, que vocês transmitam isto para todas as autoridades, para que sejam já determinadas as prisões, estado de defesa e também a captura de todas as empresas dos terroristas que estão fazendo injúrias e estão provocando a ira da população, porque eles, além de quererem envenenar com medicamentos de extermínio, eles praticam a injúria, o desserviço de mentiras, fake news e estabelecem realmente o pânico. Então pretendemos de imediato que vocês transmitam isto o máximo possível. Eu, juiz corregedor árbitro internacional em 194 países, NR, determino a imediata prisão destes elementos com a ajuda das Forças Armadas dos estados e que compõem todas as tropas do Exército, Marinha, Aeronáutica, a defesa da bandeira nacional, do território da República Federativa do Brasil. É um atentado que eles querem já comprovado, o assassinato do presidente da República, o senhor Bolsonaro, e também o seu vice, o senhor Mourão. Eles estão querendo matar. Já essa é a palavra. Eles já são conhecidos terroristas. Seus partidos políticos foram fundados por terroristas. E eles praticam aqui esse crime nos estados, em 27 estados da República Federativa do Brasil e 5.070 municípios.
já todos descobertos, por favor, viralize isto o máximo possível. Hoje, 9h11 da manhã do dia 21 de janeiro de 2021. Já está determinado. E lá nos Estados Unidos, vigora a lei marcial do Pentágono. As autoridades constituídas que assumiram a tutela da democracia estão todos em suspeição e todos vão ser averbados conforme for determinado o pleito jurídico pela Alta Corte do Supremo Tribunal dos Estados Unidos da América, como também do Pentágono. O Pentágono, ele está exercendo a função de presidência interina e acautelando o pleito a ser julgado da Corte Suprema dos Estados Unidos da América. Tudo isto já averbado. Maiores informações, entraremos em contato. Então, o estado de defesa, o estado de exceção, tem que ser já. Código de segurança, estado de defesa. 9 governadores roubaram, prefeitos, todos já vistos. E o braço armado está no pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Todos fazendo obstrução e sendo chantageados por elementos conhecidos como Xande, Cabeça de Ovo, advogado do Comando da Capital, facção de narcotráfico. E também o Gigi, conhecido como Jagunço, Gilmar Mendes, que atribui todas as tarefas, injúrias praticadas contra o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. Tudo isto já visto. E outros elementos que praticaram crime de roubo de mídia e áudio de unidade secreta do Executivo da República Federativa do Brasil, o senhor Bolsonaro. Eles expuseram todas essas reuniões para a mídia. Eles ficaram com o pendrive e temos também acautelados no prédio do Supremo Tribunal Federal todas as provas do Orcrim, da máfia, da Omertá, da Mandragueta, da máfia italiana, da máfia russa, da Java, todas acauteladas no prédio do Supremo Tribunal Federal. Tudo isto tem que ser visto, exposto e levado às autoridades. O estado de exceção se faz necessário. Proceder de imediato. Quem está falando é o NR, Oscar Aníbal Chiappano, juiz corregedor árbitro internacional em 194 países e com trânsito na Sura Muçulmana. Proceder já.